Olá pessoal, Flávio aqui de novo. Hoje eu quero falar para vocês sobre a mortalidade da Covid-19. Pode parecer um assunto sórdido, mas eu acho que é importante a gente discutir um pouco isso. Todos nós estamos sendo bombardeados, especialmente pela classe política, com uma tentativa de minimização dos efeitos dessa epidemia, dessa pandemia, às custas da nossa própria segurança, certo? A gente tem visto declarações aí, à torta e à direito, de pessoas de várias orientações políticas, dizendo, olha, é um problema sério, mas a gente, apesar de tudo, temos que voltar ao trabalho, enfim, todo ano morre muita gente de gripe e ninguém para a economia por conta disso. Então eu achei interessante trazer para vocês um pouco sobre a escala dessa mortalidade. Por que a gente está falando que a Covid é uma mortalidade diferente? Por que a gente está falando que a Covid mata muito mais do que a gripe? Eu imagino que vocês que já assistiram lá em Manaus, as pessoas fazendo enterros numa trincheira cavada por um trator, porque não havia como enterrar tanta gente tão rápido, acho que vocês já estão antenados para a magnitude dessa mortalidade, mas vamos lá assim mesmo. Então, para essa aventura nos dados, eu convido vocês mais uma vez para o nosso dashboard, a URL está aí no pé do vídeo, então fácil de vocês acompanharem. Então vamos lá, dentro da nossa dashboard nós temos a página Casos e Mortes no Brasil. Então aqui no primeiro gráfico de casos e mortes no Brasil a gente encontra, então nessa figura nós temos o número de casos em azul e a mortalidade em vermelho. Nós já vamos a 43 mil casos no Brasil e a nossa mortalidade no último valor anotado está 2.770 casos. Essa mortalidade, em sua grande maioria, está confinada ao estado de São Paulo. Não quer dizer que não estejam morrendo pessoas nos outros estados. Então, eu estou chamando a atenção para o estado de São Paulo porque nós vamos usar o estado de São Paulo, que tem de mortalidade total cerca de quase 1.200 mortes daquelas 2.000 mortes. Então, em São Paulo é mais fácil a gente ver o efeito do tamanho dessa mortalidade em relação a uma mortalidade normal. Então, se a gente descer um pouquinho essa página, a gente vai encontrar um segundo gráfico, que é a evolução, que fala da evolução da mortalidade a nível estadual no nosso país. Então aqui tem um gráfico com um monte de bolinhas, e eu acho mais interessante a gente analisar ele em tela cheia. O que esse gráfico nos diz? Esse gráfico, no eixo Y aqui, a gente tem a mortalidade, ou seja, qual a fração dos casos confirmados que vão a óbito, e aqui embaixo, no eixo X, o número de casos confirmados. Então a gente vê esses caminhos aqui, de cada cor é um estado. Então aqui em púrpura ou roxo, como preferirem, nós temos o estado de São Paulo. E então o que a gente vê aqui é que na última medida, São Paulo está com uma mortalidade de cerca de 7,2%, ou seja, 7,2% dos casos confirmados vão a óbito. Existem estados em situação pior. Rio de Janeiro, 8,6% estão indo a óbito, aproximadamente o mesmo que Pernambuco e no Amazonas. O interessante de ressaltar nesse gráfico é que, aparentemente, existem 3 grupos de estados brasileiros no tocante a essa mortalidade. A gente tem o carro-chefe aqui, quem tem mais mortalidade, que é representado por Amazonas, Pernambuco e Rio de Janeiro. Um segundo nível, que é São Paulo, que está em como eu falei para vocês, aproximadamente 7,2%. E aqui você tem um terceiro grupo que está entre 4% e 2,5%, que é o restante dos estados brasileiros. Isso é muito interessante, Isso é interessante porque não só mostra que à medida que os dados vão sendo coletados, a nossa estimativa da mortalidade se estabiliza, então a gente consegue medir com maior
estabilidade, qual é a mortalidade total nesses estados, como também mostra que os estados não estão na mesma situação quando se diz respeito à sua capacidade de evitar mortes. Então eu convido vocês a vir ao nosso dashboard e explorar esse mapa, né? Então no nosso mapa aqui a gente pode fazer, por exemplo, um zoom e observar mais de perto esse grupo que eu falei de estados com menor mortalidade, né? Ver quais são eles, né? Aqui nós temos Bahia, nós temos Maranhão, nós temos aqui embaixo com menor mortalidade o Espírito Santo, né? E tentar entender isso aqui. Agora, pessoal, não se deixe iludir demais pela precisão dos números. Números são números, mas a nossa capacidade de estimá-los varia. E varia de que forma? Varia porque, devido à eficiência do nosso sistema de saúde, nem todos os óbitos são reportados. Logo, esses números devem ser tomados com bastante precaução, porque a gente não conhece a história completa. Tendo dito isso, eu vou então descer mais um pouquinho essa página e chegar no ponto onde eu queria chegar, que é a ideia da análise do excesso de mortes causados pela Covid-19. Então, como eu falei para vocês, eu vou analisar aqui o caso de São Paulo, que tem quase 90% ou mais de toda a mortalidade nacional. Então, é mais fácil a análise em São Paulo, a gente vê melhor os dados. Então, o que a gente vê nesse gráfico aqui, eu vou novamente ampliar ele para a tela cheia, né? Eu vejo aqui a mortalidade por Covid, nessa curva ascendente aqui, eu vou desligar ela momentaneamente, para a gente ver melhor o que está aqui no pé do gráfico, que é a mediana e o intervalo entre o primeiro e o terceiro quartil, ou seja, entre 25% e 75% das semanas nos últimos 10 anos, a mortalidade por todas as doenças respiratórias, incluindo gripe, todas as pneumonias virais, fica nesse nível aqui. Então, quero dizer o seguinte, importante para vocês verem é que normalmente, isso aqui é por semana, tá, pessoal? Normalmente, fora do inverno, a gente tem cerca de um caso que vai a óbito por pneumonia viral no estado de São Paulo. Chegando no inverno, esse número sobe para 4, 5, né? Podendo em anos mais fortes chegar acima de 13, 14, tá bom? Então, esse aqui é o que a gente, vamos dizer, a mediana histórica. Essa curva aqui é a mediana histórica. Quando a gente aciona aqui, reativa a curva da mortalidade por Covid, a gente vê o quanto a mortalidade por Covid supera a média histórica. Olha só. Pum. Quando a gente coloca a curva da mortalidade por Covid, ela basicamente tem 100 vezes mais mortes por semana do que a gente observa normalmente, seria esperado, teórico. Então, o que quer dizer com isso? Acho que eu não preciso explicar, né? Se eu tenho uma ameaça à saúde, um vírus, uma doença altamente contagiosa, que mata em uma semana mais de 100 vezes o total de todas as doenças respiratórias virais que seria esperado numa semana típica, bem, a gente sabe que a gente tem um problema. Então, na próxima vez que você ouvir essa história de algum político, ou estiver ouvindo alguma declaração coletiva de imprensa, onde alguém diga, não, mas olha, tem morte, mas não é isso tudo, não acredite. É o que eu posso dizer para vocês. Por mais dificuldade, como eu falei para vocês, a gente tem, e de fato a gente tem dificuldade para estimar esses números com precisão, a nossa estimativa está muito mais, provavelmente, abaixo da realidade do que acima. Então, com toda a incerteza ligada à nossa conta de mortalidade, ela ainda subestima o valor real. Então, muito cuidado com essas declarações de políticos e, obviamente, continue a ter cuidado com a sua saúde, porque você não quer fazer parte dessa estatística.
fique em casa, se cuide, encontre formas criativas de fazer o seu trabalho, ganhar o seu dinheiro. Existem maneiras, sim, de reestruturar a nossa atividade econômica sem causar mortes em excesso, como a gente está vendo no nosso país. Até a próxima, pessoal.